Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo da palavra do Senhor. E eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos aprender sobre esse tema, Isaac e os poços. Vamos entender, à luz das Escrituras Sagradas, lições valiosas para a nossa caminhada cristã. O texto base para o nosso estudo está em Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 15 e 16, que diz assim: Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. A introdução eu coloquei assim: a vida de Isaac é sem dúvida um exemplo para nós. Vamos tirar uma lição valiosa sobre contenda nesta passagem bíblica. Eu quero contextualizar com você o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, nós temos a grande fome. Versículo de número 1 diz assim: E sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então nós estamos diante de um cenário de crise. Qual é a crise? Uma fome que se levantou, uma fome que alcançou aquela região a tal ponto que fez então Isaque sair do seu lugar e ir habitar entre os filisteus, vivendo ali com eles em Gerar. Então é a crise que nós estamos vendo. Então o cenário é um cenário de crise, ok? O cenário é um cenário de crise. Dentro deste aspecto, eu quero já ressaltar que o nosso Deus, ele é especialista em trabalhar em meio às crises. É neste momento de crise que o nosso Deus manifesta o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza. É nos cenários de crise. Então nós vamos entender que a vida de Isaac está em uma crise, mas mesmo na crise, o Senhor Deus vai abençoá-lo. Segundo ponto, eu coloquei a obediência, que é os versículos 2 e 3, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então observe que o Senhor Deus lhe dá uma ordem. O Senhor Deus, ele vai trabalhar na vida do homem e da mulher, dando ordem, dando direcionamento.
dando instruções. E é necessário então a obediência. Uma vez que se obedece à voz do Senhor, se tem a garantia do cumprimento da promessa. Então veja que é necessário a obediência praticada, vivenciada, colocada em execução. Então nós temos logo em seguida o cumprimento da promessa. Deus dá a promessa, mas ele pede uma ordem. Ele dá uma ordem, ele pede uma obediência. O nosso Deus, ele trabalha sempre com galardão. Então ele vai recompensar sobre a vida daquele que é obediente. Se existe a obediência, há recompensa, há galardão, há remuneração. O nosso Deus trabalha desta forma. Então, em primeiro lugar, a ordem do Senhor foi dada. Temos o testemunho de Abraão. E aqui é muito interessante, porque Deus está testemunhando para Isaac acerca de Abraão, um testemunho forte que Abraão deixou de legado é justamente a sua obediência. Abraão deve ser conhecido pelo pai da fé, mas também deve ser conhecido pelo pai da obediência, porque Abraão obedeceu ao Senhor. Em todas as coisas, Abraão sempre estava disposto a estar em obediência, e isto serviu de testemunho para Isaac. Então, o que o Senhor Deus estava dizendo? Olha, eu fui com Abraão porque Abraão obedeceu. E eu quero que você me obedeça para que assim como fui com Abraão, eu seja com você, Isaac. A obediência de Isaac é requerida pelo Senhor nesse texto, nesta passagem dos versículos 2 a seguir. Então a obediência é um princípio que nos leva ao crescimento, à maturidade. A obediência ao Senhor é justamente que nos leva a uma compreensão maior das promessas do Senhor. Enquanto Abraão foi obediente, as promessas se cumpriram. Enquanto Isaac é obediente, as promessas vão se cumprir. Então entenda, se você quer que as promessas de Deus aconteçam na sua vida, é necessário obedecer. É necessário ser obediente à voz do Senhor. Por isso que nós temos eu quero colocar aqui três ações que o Senhor Deus fala. A primeira, e muito importante, é justamente isto que nós estamos fazendo, estudando a Bíblia Sagrada. O nosso Deus, ele fala através da palavra. Então é necessário obedecer a palavra. Segundo princípio que o Senhor Deus usa para falar conosco é justamente os pastores, aonde nós congregamos. O nosso Deus utiliza os nossos pastores, os ministros, aqueles que fazem uso da palavra para falar conosco através da mensagem. Então, em primeiro lugar, Deus fala através da Bíblia. Segundo, Deus fala através dos homens, os ministros. E terceiro, Deus fala através da profecia particular, pessoal e revelada. O nosso Deus comunica através da profecia. Então são estas as dimensões que o nosso Deus se comunica. E precisamos nas três obedecer, seja no texto, seja na pregação, ou seja na profecia. É necessário a obediência. De nada vale ouvir a voz de Deus e não obedecer. É um princípio que o Senhor Deus estabeleceu e devemos seguir. Eu coloquei aqui em terceiro lugar a mentira de Isaac.
Por que que acontece isso? Olha só o versículo de número 7. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, a Isaac. E ele respondeu: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Replicou Abimeleque, versículo 10, que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Então nós temos a mentira por conveniência. Isaac, ele mentiu. Obviamente ele mentiu por medo, mas como existe um ditado popular, assim acontece. A mentira tem perna curta e facilmente foi descoberto quando o rei ali daquele lugar viu Isaac brincando com a sua esposa e então deu-lhe uma chamada de atenção, mostrando para ele o que ele tinha feito e a forma como ele tinha colocado todo aquele povo em perigo, em um problema. Então a mentira por conveniência não deve ser feita nem para agradar e nem para desagradar. Muitas vezes as pessoas pensam que é necessário mentir para agradar, mas a conveniência em mentir não faz nenhum sentido, porque não deixa de ser mentira. E aqui eu levantei um ponto muito importante. Mentira é pecado? Em Provérbios capítulo de número 19, versículo 9, diz assim: a testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. O sábio Salomão deixa registrado que aquele que mente, a falsa testemunha, não ficará impune. E aquele que profere mentiras, ele vai morrer, ele vai perecer. Agora observe, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Ficarão fora do quê? Ficarão fora de um relacionamento com o Senhor no céu. Ficarão fora de uma vida com o Senhor. Então é necessário entendermos esse princípio, e aqui eu termino isso aqui, esse ponto, em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que eu quis aqui pontuar? Mentira é pecado? Nós não temos um texto claramente dizendo que mentir é pecado, mas nós temos somas, nós temos versículos que apontam que a mentira, ela é um fruto do pecado, ela é um fruto do próprio maligno, e a Bíblia deixa registrado que aquele que ama e pratica mentira não entrará no reino de Deus. Então mentira, ela é algo pecaminoso que o Senhor aborrece. Então não devemos mentir nem por conveniência,
nem para agradar, nem para tampar alguma coisa, nem uma meia verdade ou uma meia mentira. Nós não podemos, devemos simplesmente falar a verdade, sermos sempre verdadeiro. Nesse período, você observa que Isaac não cresce, Isaac não frutifica, Isaac não avança. Enquanto isto não é colocado para fora, enquanto isso não é esclarecido, a vida de Isaac continua travada, continua parada e ele não tem crescimento, rendimento em nenhuma situação. Mas eu marquei aqui o crescimento, versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Gênesis 26. Primeiro ponto: semeadura, esforço e trabalho. Isaac prosperou? Sim. Teve rendimentos? Sim. Avançou na sua vida financeira? Sim. Com esforço e com trabalho. Ele plantou, ele regou, ele amou o trabalho e Deus então o abençoou, que é a bênção do Senhor. Mas entenda que tudo isso acontece a partir do momento que Isaac ele para com a sua mentira por conveniência, a partir do momento que Isaac para com aquela ação pecaminosa, a sua vida começa a prosperar. No mesmo ano que ele plantou, ele colheu o cêntuplo, ele avançou na sua vida financeira e foi se tornando, diz aqui, muito poderoso. E isso nos leva então ao quinto ponto, que é a inveja. Versículo 14 e 15 diz assim: e tinha possessões de rebanho e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Então veja que as suas possessões, a sua fortuna levantada, o seu rendimento, o seu patrimônio começou a produzir inveja nos habitantes daquele lugar, que eram os filisteus. Versículo 15 diz: ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Era uma espécie de vingança, uma espécie de querer travar o crescimento de Isaac, ou de humilhá-lo, de ir contra a sua família, algo semelhante assim que os filisteus estavam querendo fazer, movidos por inveja. Versículo 16, nós temos: Abimeleque disse a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaac partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. E aqui nós temos um ponto muito interessante, que é o fato da inveja. A inveja aconteceu e isso resultou na ação de Abimeleque querer tirar ele de lá. Veja que enquanto Abimeleque não se sente ameaçado, não se sente ali pressionado pela posição de Isaac, Isaac pode ficar. Mas à medida que Isaac cresce, se torna até mais poderoso do que ele fica aborrecido, ele fica chateado, ele fica extremamente irritado, que ele manda Isaac embora. A inveja, ela faz justamente isso. Ela cria na imaginação das pessoas que elas estão perdendo ao ver alguém crescendo. Então as pessoas que têm inveja não conseguem viver com outras pessoas crescendo ao seu lado. E quando eles notam que alguém está crescendo, que alguém está avançando, que alguém está progredindo na vida financeira, ministerial, familiar, enfim, que alguém está crescendo, estas pessoas mandam
dispensam as outras pessoas porque ficam chateadas. É basicamente aquela fala muito conhecida: você pode ser bom, mas não tanto quanto eu. E isto é uma característica de alguém que é invejoso. E aqui eu quis então colocar, pontuar claramente para você sobre invejar é pecado? É uma pergunta. Invejar é pecado? Veja que a ação dos filisteus é de ter inveja. E o resultado é mandar embora. Segundo resultado, fazer uma espécie de vingança, né? Tentar travar a vida de Isaac de alguma forma, tampando ali os poços que seu pai tinha furado. Jó, capítulo 5, versículo 2. Invejar é pecado? Olha só o que diz. Pois a dor destrói o louco, e a inveja mata o tolo. Pois a dor destrói o louco, e a inveja mata, não é? Mata o tolo. Agora observe esse outro texto, Provérbios 14:30. O coração tranquilo é a vida da carne. A inveja, porém, é a podridão dos ossos. A expressão inveja é podridão dos ossos porque a inveja ela é algo interno que consome quem vive. Por isso é podridão dos ossos. Ela começa a corroer a pessoa de dentro para fora. Quando alguém diz alguma palavra de inveja sobre alguém, saiba que esta inveja já está dentro desta pessoa há muito tempo, apodrecendo os seus ossos. Porque a inveja, ela é assim, ela é interna para o externo, ela nasce no interior e ela vai corroendo até transparecer a inveja. Aquele que tem inveja, cedo ou tarde, ele vai manifestar a sua inveja falada. Isto é algo verdadeiro que acontece. Aquele que é invejoso, ele vai manifestar a sua inveja através de uma palavra, ou cedo ou tarde, porque nasce no interior, mas ela se concretiza no exterior. Então o coração tranquilo é vida da carne. A inveja, porém, é a podridão dos ossos. E eu tenho aqui um outro texto para dar um pouco mais de ênfase, para mostrar para você como que inveja realmente não deve ser praticado por nós. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. Então a obra da carne se manifesta e elas são essas. Aí ele diz aqui, versículo 21, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então aquele que é invejoso, aquele que pratica a inveja, não herdará o reino de Deus. Isto é uma evidência bíblica. Então nós temos aqui alguns pontos. O primeiro ponto é a inveja. O segundo, um crescimento que incomoda. Quando Isaac cresce financeiramente falando, ele passa a incomodar. E nós temos o que de aprendizado de Isaac? A flexibilidade de Isaac. A flexibilidade, ser flexível. Porque enquanto as pessoas invejam, elas querem que o nosso pior apareça. A pessoa que é invejosa, ela deseja que o pior
venha à tona. Ela deseja que a pessoa que ela inveja fique brava, entre em contenda, assuma uma briga, viva perturbada. Só que Isaac vem mostrando que é necessário a flexibilidade, ser flexível. Isso aqui é muito interessante. Ser flexível é justamente alguém que consegue esticar, é alguém que consegue se movimentar, se modelar de várias formas, de vários formatos, de várias maneiras. Então Isaac vê a inveja e eles apertam Isaac. Eles ali vão fazer de tudo para Isaac entrar em contenda, entrar numa briga. Mas Isaac não entra, porque ele é ser flexível. Então aqui nós podemos abrir um parênteses e aplicar. Se você está sofrendo inveja, se alguém está invejando você no trabalho, alguém está invejando você até mesmo dentro da igreja, isso acontece, ou algum parente, ou algum conhecido, enfim, aprenda a ser flexível. Não compre uma briga, não compre uma guerra, não entre por esse caminho, mas seja flexível. A melhor opção é justamente se afastar dessas pessoas, deixar elas para lá e viver a sua vida em paz. Isto é muito importante. E nós temos então a flexibilidade, que é o cavando os poços, versículo de número 18. Olha só, Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavados nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado. Depois da morte de Abraão, deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço, de águas vivas. Olha só que interessante. Versículo 20. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe de Sitina. Versículo 22. E partiu dali e cavou ainda outro poço, pois por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Olhe só quantas vezes Isaac não contendeu. As pessoas contenderam com ele e eles disseram: vocês querem o poço? Nós queremos. Então fique com o poço, nós vamos cavar um outro poço. Vocês querem esse aqui também? Queremos, então fica com esse, nós vamos cavar o outro. Vocês querem este também? Queremos, então fique com este que nós vamos cavar outro. E assim foi até cansar os invejosos. Compreende que Isaac mostra flexibilidade? Alguém que não contenda, alguém que não briga, alguém que não compra ali uma guerra, não. Vocês querem? Então fiquem, nós vamos para outro lugar, nós vamos avançar, no nosso projeto é crescer e vocês não vão nos parar. Então, em primeiro lugar, não contender é a melhor opção, ok? Não contenda, não entre em briga, não discuta, não perca o seu tempo com pessoas invejosas. Não precisa perder tempo com essas pessoas. Vá viver a sua vida, vá aprender, vá crescer, vai se desenvolver, vai avançar na fé, vai ter relacionamento com Deus e deixa essas pessoas para lá, porque essas pessoas, elas realmente querem ver o nosso pior. Então é necessário fazer como Isaac. Vocês querem ficar aqui? Então fiquem. Nós vamos para outro lugar, que é o segundo ponto. Perder é melhor. Na vida é assim. Enquanto nós pensamos que nós devemos guerrear para ganhar, nós entramos em brigas, problemas, discussões. Nós não conseguimos resolver absolutamente nada. Mas quando nós perdemos, então é melhor. Porque Isaac cava o poço e ele perde. Mas ele cava outro e ele perde.
mas ele cava outro poço e ele perde, mas de repente ele cava um e então ele diz: agora nós vamos ter largueza porque o Senhor vai nos fazer crescer. Então é necessário essa flexibilidade. Sacrifício e força. Eu coloquei versículo de número 23. Depois subiu dali a Beer-seba e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, então armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Olha só que interessante. Ele perde tantas vezes, mais uma vez ele sai de um lugar e vai para outro lugar, e ele cava mais um poço, e ele sacrifica, e ele se coloca em esforço, e o Senhor o abençoa. Nós vemos o esforço para cavar, e debaixo da bênção do Senhor, que nós devemos fazer estas coisas, e assim Isaque fez tudo debaixo da bênção do Senhor. Então eu quero aqui concluir. Isaque mostra com o seu comportamento que devemos fugir das intrigas e a depender, Depender não de pessoas, mas do Senhor Deus. Fazendo assim, iremos ser vencedores. Então Isaque foi um vencedor, porque não contendeu com aqueles que tinham inveja. Ele apenas foi vivendo a sua vida debaixo da mão de Deus e a sua vida foi sendo abençoada. Lições práticas para nós: não entre em contenda. Não entre em contenda por aqueles que te invejam. Vai vivendo a sua vida, vai plantando no Espírito e o Senhor Deus, Ele vai te abençoar. No momento certo, na hora certa, na ocasião certa, o Senhor Deus, Ele se manifesta, Ele então abençoa. Amém? Nós vamos orar e pedir para o Senhor Deus te dar paciência e graça neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estudamos a Tua Palavra aqui em Gênesis e acabamos de ver essa história linda de Isaque. Este homem que nos ensina a ser flexível diante de pessoas invejosas. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos dar a graça, a capacidade, a instrução, que o Senhor possa aplicar esta palavra no nosso coração, que o Senhor nos dê a força e a sabedoria para nós aplicarmos esta palavra em nossas vidas. Pai querido, abençoe todos aqueles que estão sendo perseguidos, humilhados e até mesmo caluniados por causa da inveja. Dá a eles força e graça para vencer e os prospere em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.